Olá, eu sou o professor Silvino, aqui o professor Nilson. Estamos aqui para falar sobre a nossa oficina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela professora Margarete. Para nós, é uma alegria importante e de fundamental importância para trabalharmos dentro de um tema que eu e o professor Nilson já vem trabalhando há algum tempo. Pois bem, o nosso tema vai ser literatura e afrodescendência no Brasil e nos Estados Unidos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar dentro da nossa oficina. E de já, agradeço também a participação dos alunos aqui presentes, assim como também dos professores e pesquisadores dentro desta área. Pois bem, nós vamos trabalhar com a ideia de literatura. Assim como também vamos trabalhar com a ideia de uma afrodescendência. Como esta afrodescendência se apresenta e aparece dentro de uma literatura. É importante dizer que nós vamos apresentar para vocês uma literatura que expressa uma afrodescendência, mas que também dialoga dentro de uma perspectiva dos estudos culturais. Esses estudos culturais irão apresentar-se para nós a partir de uma relação temática. É bom que se diga isso. Nós vamos nos fundamentar em linhas temáticas, tais como, por exemplo, identidade, memória. E o objetivo da nossa oficina é tentar mostrar para vocês que há, sim, dentro da literatura brasileira, uma afrodescendência. Assim como também há, dentro da literatura norte-americana, essa descendência negra também. E é justamente baseado nessa linha, baseado nessas abordagens, que nós vamos trabalhar com essa literatura expressando esta afrodescendência. Pois bem, nós não vamos falar de toda a literatura negra brasileira, e aí eu já estou utilizando um termo aqui já mais ou menos teórico, que é a literatura negra. Nós não vamos trabalhar toda a literatura negra norte-americana, não. Nós vamos trabalhar dentro de tempos, de blocos temáticos e temporais. Por exemplo, nós aqui vamos trabalhar dentro de uma literatura brasileira, mas uma literatura brasileira negra que se enquadre dentro daquilo que é chamado de cadernos negros. Isso pelo fato dos nossos trabalhos, sobretudo o meu, estar enquadrado dentro desses cadernos negros. E eu gostaria de, dentro deste trabalho, apresentar autores pesquisados por mim, assim como também apresentar o próprio processo de construção dos cadernos negros aqui no Brasil, que especificamente ocorreu em 1978. Mas, além disso, gostaria também de apresentar os autores que participaram do processo de construção desses cadernos negros. Dentre ele, Oswaldo de Camargo, um autor pesquisado por mim e que também existe a possibilidade, inclusive eu gostaria até de já adiantar a todos vocês aqui e fazer um convite para participarem do África Brasil, edição número 5, que irá ocorrer agora no mês de novembro do ano em curso. E nós vamos convidar Oswaldo de Camargo para participar conosco desse projeto do África Brasil. E ele, sendo um autor pesquisado por mim, eu quero mostrar para vocês, dentro da obra dele, mas a obra dele, é claro, é uma obra volumosa. Eu não vou trabalhar toda a obra do Oswaldo de Camargo, eu vou trabalhar mais ou menos a poesia do Oswaldo de Camargo, pois é a abordagem que eu faço. Eu venho trabalhando com a poesia, apesar de ter também trabalhado com a ficção oswaldiana, mas o meu mestrado está voltado para a poesia do Oswaldo de Camargo, sobretudo dentro de um livro de título O Estranho, publicado em 1984, e eu vou tentar mostrar para vocês, ao longo dos nossos trabalhos aqui, das nossas abordagens, como esse autor mostra uma afrodescendência e expressa uma afrodescendência dentro desses versos, dentro dessa poesia. É importante frisar que nós também vamos alicerçar a nossa fala dentro de uma linha teórica. Nós não vamos ficar aqui meramente expressando uma literatura sem fazer uma relação dialógica com esta forma de abordagem, ou seja, com um processo de teorização. E aí eu queria trazer para vocês também, dentro dessa linha de abordagem, dentro da nossa oficina, o Stuart Hall, que é um autor que, para todos nós que participamos
participamos da formação de letras português, é um autor de carteirinha, né? Precisa estar sempre conosco ali, dentro do bolso, o livro dele. E não só a identidade cultural na pós-modernidade, mas como também da diáspora. Mas também gostaria de trazer para vocês outros autores, como, por exemplo, o Eduardo Glissant e a sua Poética da Diversidade, trabalhar com a ideia da chamada não rasura em si, mas falar um pouco desse rastro, resíduo de uma cultura que vai aos poucos mostrando os seus rastros e seus resíduos para continuar transmitindo essa negralização, como fala o professor Hélio Ferreira de Souza, mas mostrar essa chamada, não só negralização, mas a própria criolização. E aí eu quero trazer também o Eduardo Glissant para falar conosco dentro da nossa oficina. Gostaria também de dizer para vocês que um outro autor que eu considero que é fundamental para que nós possamos trabalhar com essa ideia de afrodescendência e como esse rastro e esses resíduos, eles vão mostrando para nós uma permanência da cultura negra a nível de Brasil, e não só a nível de Brasil, mas também a nível de Estados Unidos, é o Homi Bhabha. Quero trabalhar com vocês com o Homi Bhabha, ou como fala aqui o meu amigo Nilson, Homi Bhabha, né? Indiano, né, irmão? O Bhabha, que é um autor que faz parte da nossa construção, da nossa formação em si. E eu quero trabalhar também com o Bhabha, mas sobretudo no livro, o local da cultura. Nós bem sabemos que o Bhabha vem de uma tradição de pós-colonialidade, inclusive é uma das maiores referências hoje dentro dessa perspectiva. E o livro que nós vamos trabalhar é justamente o livro de 1994, que é o Local da Cultura. E não os outros livros, como por exemplo, o outro título do livro dele, que é Cosmopolitanismo, que foi publicado no ano 2000. Nós não vamos trabalhar com esse livro, até mesmo porque, se eu não me equivoco, mas não há uma tradução dele para o português brasileiro. Nós também não vamos trabalhar com o outro livro dele, que foi o primeiro de 1990, que é Nação e Narração, esse livro dele de 1990, Nação e Narração. Nós não vamos trabalhar com esses livros, nós vamos trabalhar com o Local da Cultura, que é o livro que mais tem sido trabalhado, o livro mais conhecido de Homi Bhabha. Tem um outro autor também que eu gostaria de trazer para vocês, nessa perspectiva de uma teorização acerca dessa literatura negra brasileira, ou uma literatura afro-brasileira, e ainda uma literatura negro-brasileira, como diz o professor Kut, Luiz Silva. Eu gostaria também de trabalhar com vocês com o Fanon, Frantz Fanon. O Fanon a gente não pode deixar de lado, na medida em que a própria obra do Fanon é uma obra que foi fundamental para o processo de desenvolvimento dessa questão, dessa pós-colonialidade, e que foi base também para o próprio Homi Bhabha desenvolver os seus trabalhos, já que o Bhabha é um leitor de Frantz Fanon, e a gente quer trazer algumas obras dele, dentre eles Pele Negra, Máscara Branca, que é de 1952, e também queremos, se, claro, tivermos oportunidade, apresentar Os Condenados da Terra, que foi o livro dele de 1961. Pois bem, é justamente isso que nós queremos apresentar a partir de uma perspectiva de uma literatura negra a nível de Brasil, e eu sendo mestre na área de literatura brasileira, mas em língua portuguesa, e o meu amigo Nilson aqui vai trabalhar com a língua inglesa, então ele vai abordar já numa perspectiva norte-americana, e eu tentando caminhar por uma literatura brasileira. Quero mostrar para vocês essa linha de abordagem, tentando sempre mostrar uma aplicabilidade, mostrar como essa literatura ela expressa essa afrodescendência, mas também mostrando como é que nós podemos olhar para essa literatura a partir de uma teorização. E aí nós vamos, claro, chamar os estudos culturais, como vocês bem sabem, que é um discurso, assim como também vamos trabalhar com essa ideia dessa pós-colonialidade e ver como a gente pode desenvolver esse trabalho juntamente com vocês, numa perspectiva dialógica, num bate-papo, que a gente possa, sem sombra de dúvida, apresentar para vocês possibilidades. A literatura negra brasileira, como diz Oswaldo de Camargo, é uma possibilidade. E é justamente isso que eu quero apresentar para vocês. Obrigado. Eu vou passar a fala aqui para o meu amigo Nilson. Olá, caros alunos. Muito bem colocada a fala do professor Silvino, né?
E no caso ele fala sobre a literatura negra, negro-brasileira ou afro-brasileira, determinando da terminologia. Já que a gente trata nos estudos literários, e principalmente nos estudos culturais, existem várias terminologias que sempre há um conflito de saber qual é que eu vou usar, qual é que eu não posso usar. E aí, no caso, a mim me toca a parte, no caso, eu prefiro usar literatura afro-americana. E quando eu falo literatura afro-americana, eu englobo toda a América, porque quando eu comecei as minhas pesquisas, na pós-graduação Lato Sensu, na qual o professor Hélio Ferreira foi o meu orientador, no caso também ele é orientador do Silvino. E eu tratei a época de um tema que eu trouxe Cruz de Souza e o autor que eu estudo e pesquiso e pesquisei, e ainda vou continuar pesquisando durante muito tempo, tanto desde a Lato Sensu. Eu fiz o mestrado e agora vou para o doutorado nele, que é o Frederick Douglass, que é um autor. O que é que eu posso dizer para ele? É uma figura de bastante expressão, porque é uma pessoa que nasce escravo e morre como ocupando um dos mais cargos no serviço público americano, é uma pessoa que realmente é muito representativa. Então, no meu primeiro momento, eu tratei, no caso, o título da minha dissertação, da minha monografia foi Cruz de Souza e Frederick Douglass, uma perspectiva identitária. Da onde, a partir desse momento, eu quis dizer o seguinte, que ambos possuem, aí a gente vai falar do que a nossa ementa propõe, que é a questão do diálogo, que é a questão do quê? Quando as culturas se tocam e quando realmente houve os americanos têm um termo interessante para essa questão que chama melting pot, quer dizer, onde teve aquele cadinho cultural, onde tudo foi juntado, a gente começou a elaborar, mexer para poder você gerar novas culturas, o que é o que o Glissant chama de cultura compósita, né? Então a nossa cultura americana, e quando digo americana, vem desde o Alasca até a ponta final da Antártida, quer dizer, onde houve escravização atlântica, há um padrão literário. E aí, nesse meu primeiro momento, eu propus esse padrão quando eu trouxe comparando um poeta brasileiro com um narrador, um escritor de si, que é um autobiógrafo, que foi o Frederick Douglass, que ele tem uma autobiografia, que o título da obra é Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, written by himself. Ufa, até eu mesmo canso para dizer esse título, porque o título é enorme. Agora você imagina isso, que eu tive que escrever isso várias vezes dentro do meu texto. Chegou um momento no mestrado que eu optei por simplificar e botar a nota de rodapé para simplificar, para ficar só um pedacinho. Mas eu trouxe a comparação, e aí a principal comparação que eu trouxe dentre esses dois autores, e que a gente faz com o Oswald de Camargo, que a gente pode transferir para o Oswald de Camargo, qual é? É o sentimento do negro que foi trazido para a América, assim bem como seus descendentes, de se sentir emparedado, porque o Cruz de Souza tem um poema chamado Emparedado, onde ele fala em determinada parte, que é um poema crônica, onde ele diz: se o negro for para frente, ergue-se uma parede. Se ele vai para a esquerda, ergue-se outra parede. Se vai para a direita, ergue-se outra parede. Se ele tenta voltar, ergue-se outra parede. Quer dizer, esse é o sentimento do literato, da quem escreve literatura negra, seja nos Estados Unidos, Canadá, ou Caribe, que eu também já li algumas obras do Caribe, por exemplo, o Texaco, do Patrick Chamoiseau, ou, por exemplo, a autobiografia do escravo, que é me escapou o nome dele, mas é um cubano. Onde você vai ler a autobiografia ou a literatura negra ou afro, que alguns preferem, há uma característica, há um padrão que estabelece, e essa era a minha proposta no primeiro trabalho, de identidade. Que é essa identidade que você pode ver numa obra que você vai ler de um estadunidense, de um canadense, de um mexicano, porque existe negros no México, por incrível que pareça, pessoas acham que não existe, mas existem negros no México, existe comunidades negras no México, existe afrodescendência no México, ou no Caribe, ou na América Latina, por exemplo, muita gente acha que não existia negros na Argentina, mas existia negros na Argentina, era 50% da população
e aí até uma discussão por que aconteceu com essas pessoas. Mas na Argentina também existia muitos negros e muitos escravizados, que era um dos portos de destinação aos negros, era o porto de Buenos Aires. Muita gente acha que não existia negros no Uruguai, mas existia negros no Uruguai. E existe também esse apagamento de achar que não existia negros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e existe comunidades e comunidades. Então, qualquer comunidade dessa, eu propus nesse meu primeiro trabalho que é esse sentimento de emparedamento, esse sentimento de vontade de liberdade, de querer se libertar do estigma, principalmente o Cruz de Souza. Eu estava conversando hoje mais cedo com o professor Silvino, a gente estava justamente discutindo isso, de como o Cruz de Souza morreu e com aquela violência, aquele sentimento de violência que foi cometido contra ele, psicológico, de nunca ter se sentido livre psicologicamente. Enquanto o autor que eu trabalho, que é o Frederick Douglass, eu disse mais cedo hoje para o professor Silvino que ele conseguiu a liberdade total. Tanto ele se libertou psicologicamente, porque ele era um negro altamente altaneiro, ele não tinha nenhum complexo de inferioridade com relação aos seus, digamos, confrades brancos, e a liberdade física. Mas vamos avançar. E eu falo dos meus trabalhos, porque eu tenho que divulgar meus trabalhos, porque meus trabalhos são baseados no que o professor falou, o professor Silvino Edward Glissant, você vai ver lá o Fanon, você vai ver também o Benedict Anderson com seus comunidades imaginadas, que é também muito interessante para quem vai estudar a questão do pós-colonialismo. Trago mais outros, por exemplo, o Du Bois, o W.E.B. Du Bois, com As Almas da Gente Negras, também, que é um livro para quem vai estudar, principalmente a parte da literatura afro-estadunidense, que é o termo que eu prefiro mais, afro-estadunidense. Então é um livro base para quem vai querer estudar essa literatura. Por quê? Porque o Du Bois digamos, a parte teórica e filosófica, ele é considerado um dos primeiros intelectuais negros que formatou todo o caminho teórico dos outros teóricos negros. Depois dele, ele é de 1850, ele morreu em 1963, na Nigéria, para você ter uma ideia. Então, durante todo esse tempo, ele produziu muita coisa, e ele é a base, por exemplo, para pessoas que têm um nome muito grande nos Estados Unidos, por exemplo, Henry Louis Gates Jr., por exemplo, lê, e sempre tem que ter o Du Bois como livro de cabeceira. Assim como o meu autor, aí eu vou trazer para o meu autor, que é o Frederick Douglass, que eu já no mestrado, que eu trabalhei o quê? Memória e identidade dentro dele. O Douglass, ele representa uma quebra no paradigma das narrativas escravas, principalmente porque eu trabalho com narrativas escravas. O que são as narrativas escravas? São narrativas escritas ou contadas para que alguém escreva, de pessoas que foram escravizadas, mas que conseguiram se libertar por seu próprio mérito. Não foram pessoas que realmente compraram, ou que alguém deu alforria. Não, foram pessoas que fugiram do sul dos Estados Unidos, que eram os estados escravagistas, para os estados chamados livres, que eram os estados do norte dos Estados Unidos. E eles usavam um mecanismo chamado de Underground Railroad, ou ferrovia subterrânea, que era um mecanismo onde você tinha vários postos de pessoas que escondiam, que auxiliavam, que davam fuga a esses negros. Então a maioria fugia para o norte. Por quê? Porque no norte não existia a escravização. Então existem nomes, é um gênero muito rico, onde você tem Sojourner Truth, por exemplo, um nome que você vai ver. Você vai ter um que foi muito famoso agora, que realmente teve na mídia, que participou do Oscar e ganhou, vários Oscars, que é o 12 anos de escravidão, do Solomon Northup, que em inglês o título seria 12 Years a Slave, que é um outro que também é famoso. Você tem também a escrita feminina também, quando você tem autoras como Harriet Ann Jacobs e o seu The Incidents in the Life of a Slave Girl, na qual ela relata como ela escapou de uma tentativa de estupro durante 7 anos. Então, quer dizer, essa é uma literatura basicamente de propaganda. Então, era usada para fazer o quê? A propaganda do abolicionismo. Então, o que eu defendo na minha fala é que tanto Oswald de Camargo,
quanto o meu Frederick Douglass, quanto o Chamorro, e, por exemplo, outros autores negros, até a gente pode até pular para a África também. Claro. Todos eles têm esse traço de identidade marcada, e aí ultimamente a minha pesquisa, que é o meu xodó agora, que eu tenho 3, eu até cito na referência da nossa ementa, do nosso curso, é o que? A violência, porque aí a minha nova advocação, o que eu advoco atualmente, o que eu defendo atualmente, é que tudo isso tem como fio condutor a violência, que a violência é o gatilho para toda essa questão literária, para toda essa questão, né, da motivação. É o que o Seliman Silva fala no seu Narrar o Trauma. Quem provém do campo do campo de concentração, no caso do negro, do campo do escravazismo, ele quer sair da invisibilidade, ele quer se fazer notar, ele quer narrar o seu trauma, então ele quer dizer aquilo que se passou com ele para os outros. Então a nossa literatura afro, ou seja, afro-brasileira, afro-americana, afro-caribenha, ela tem como fio condutor a violência. A violência é que fez esses autores sentarem e escreverem. O Douglass tem uma parte muito pungente, muito interessante do livro dele, quando ele diz que ele fica muito consternado quando as pessoas falam das canções de trabalho dos negros, porque para muitos eles estavam alegres, quando os negros cantavam, era o momento que eles estavam mais tristes, era o momento que eles estavam mais melancólicos, e muita gente traduz, e nesse momento que eu escrevo isso, uma lágrima cai na folha que eu escrevo. Então é isso que eu queria dizer basicamente, e eu fecho as minhas considerações acerca da oficina e passo de novo Pois é essa a nossa proposta. Mais uma vez eu queria dizer para todos que para nós é uma alegria estar aqui com todos vocês, dizer que esses temas apresentados, como por exemplo identidade, memória, pós-colonialidade, estudos culturais, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, afro-estadunidense, esses termos vão ser discutidos por nós, esses termos vão ser debatidos, e aí nós pedimos que vocês estejam conosco neste momento para também nos ajudar a construir essas questões. Como a gente trabalha numa área da ciência que ela é muito, ainda como diz, deslizante, muito volátil ainda, muitos termos a gente usa e de repente eles já estão obsoletos, estão ultrapassados. Então a gente quer trazer vocês para refletir sobre isso. A oficina é para a gente fazer pensar, para vocês também meterem a mão na massa. A gente não vai ficar só falando não, vocês vão ter muita coisa para fazer. Inclusive eu gostaria de utilizar um termo do Eduardo Glissant, que ele diz que a gente pode sonhar a literatura, e a literatura é essa utopia. Então esse momento com vocês vai ser justamente um momento de utopia, para a gente sonhar essa literatura, falar com vocês sobre essa literatura, mas mostrar uma literatura que não seja engessada numa perspectiva de estudos teóricos ou histórica, não. A perspectiva é mostrar uma literatura que traga uma experiência, uma literatura que possa representar toda uma luta de um determinado segmento da sociedade que construiu o Brasil, assim como também construiu os Estados Unidos, e que precisa mostrar que também construiu literatura. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. Então, realmente, meu muito obrigado e estamos lá juntos. Um abraço para vocês. Também agradeço muito. Vamos lá. Valeu. Até mais.